Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a bala no bairro do Ziquiá. Ex-jogador de futebol assassinado a tiros em um bar na Bomba do Metério. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos. 8 dos homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.016 assassinatos, sendo 1.696 no interior e 1.320 no Grande Recife. Operação cumpre mandados de prisão e busca domiciliar em cidade do Agreste, sertão pernambucano. A notícia é com a repórter Priscila Cavalcante. A operação Olho da Providência foi deflagrada através da Delegacia de Floresta, no Sertão. Além de Pernambuco, outros 17 estados do Brasil foram alvos das investigações iniciadas em dezembro de 2020. O objetivo foi desarticular a organização criminosa voltada à prática dos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, como detalha o diretor integrado do Interior 2, o delegado João Leonardo. Através de algumas informações decorrentes de prisões em flagrantes realizadas na região da IS 22 Floresta, chegaram nesse grande esquema criminoso, não apenas de tráfico de entorpecentes, mas também de lavagem de dinheiro. Basicamente, foram identificados fornecedores de maconha para todos os estados do Nordeste e a partir dos quais, com o aprofundamento das investigações, chegou-se a outras pessoas jurídicas e físicas localizadas em outros estados da federação. Finalizando a operação, nessa fase já que se inicia, a fase ostensiva, a gente chega a 18 estados da federação, e esses outros 18 estados tinham pessoas que forneciam cocaína e crack para o estado de Pernambuco, para estas mesmas pessoas que também vendem a maconha aqui. E aí, dentro desse negócio ilícito, havia um esquema de lavagem de dinheiro, com utilização de empresas de fachada, com concessionárias que não haviam veículos, enfim, mecanismos, negociações entre empresas e ramos diferentes negociando entre si, tudo isso no intuito de ocultar, de simular a origem e o destino desse dinheiro ilícito, proveniente do tráfico de entorpecentes. Delegado, a maconha era também cultivada aqui e expandida, Exatamente, a parte dos alvos residentes no estado de Pernambuco eram agricultores e cultivavam essa droga, faziam toda a manipulação e o seu fornecimento especialmente para as capitais do Nordeste. Já apreendemos diversas armas de fogo, carregadores, munições, bens de alto valor financeiro, e em um dos alvos apenas encontramos cheques diversos, que totalizaram até o momento 3,5 milhões de reais e ordens de bloqueio da ordem de 355 milhões de reais. 16 mandados de prisão temporária e 53 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos, mais de 3,5 milhões foram apreendidos em cheques de origem lícita e um bloqueio de valores em contas bancárias acima de 354 milhões de reais. Priscila Cavalcante para o Bandeira 2. Um adolescente de 16 anos de idade saiu de casa e estava seguindo para o campo do Carnição, lá em Aldeia Camaragibe, mas precisamente na rua Júlio Ribeiro, em Veracruz, quando de repente elementos desconhecidos meteram bala nele. Mataram o adolescente de 16 anos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Felipe Alves dos Santos, de 33 anos, residente na Rua 13, bairro Cidade Jardim, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ele foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo em frente a uma igreja localizada na Rua 11, lá no bairro Cidade Jardim. Segundo informações, ele, depois que bebia, ele tinha bebido em casa, saiu em direção à casa da mãe dele e no meio do caminho foi surpreendido por um homem numa motocicleta Pop 100 que meteu bala nele e ele acabou morrendo na hora. De acordo com informações da polícia, ele costumava, depois de beber,
praticar barulhos, arrumar confusões com o pessoal da comunidade. Ele pode ter sido assassinado justamente por conta de uma dessas brigas. Giovanni Martins dos Santos, jovem com 18 anos de idade, foi assassinado a bala na própria residência localizada na Rua 9, bairro Belo Horizonte, em Palmares. Foram 2 homens encapuzados, arrastaram ele de casa e mataram ele a cerca de 500 metros de distância. Isso mesmo, de acordo com informações, Giovanni Martins dos Santos já havia sido preso por receptação. Pescadores encontram corpo no Rio Capibaribe. A notícia com o repórter Valdisson Balbino. O corpo de Samuel Gomes de Lima Soares, de 21 anos, foi localizado boiando no Rio Capibaribe, na altura do bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Segundo testemunhas, pescadores viram o corpo do jovem, amarraram e trouxeram para essa área de mangue, na comunidade do Detran, na Iputinga, também na zona oeste. Segundo os peritos criminais, o corpo está em avançado estado de decomposição. Foi através das tatuagens que os parentes reconheceram o jovem. Ele está desaparecido desde a operação do BOP, realizada aí na ilha. Tem informação que ele foi baleado e estava sumido. Os pescadores acharam o corpo e puxaram para a margem da maré. Foi aí que a gente identificou por tatuagem que era o nosso parente. Uma equipe da Força Tarefa do DHPP esteve no local e deu início às investigações. O delegado Sérgio Ricardo não descarta a possibilidade do jovem ter sido morto na troca de tiros com policiais do BOP em uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na madrugada da última segunda-feira na comunidade do Detran. Nós vamos subsidiar o inquérito policial que já foi instaurado através de portaria e vamos fazer todos os esforços no sentido de apurar a veracidade das informações. Ainda é preliminar falar se tem perfurações, se a causa da morte foi um disparo ou foi afogamento. Foi constatado pela equipe do GEPH, que é o Grupo Especializado de Perícia de Homicídios, uma lesão no crânio de arma de grosso calibre. É muito prematuro informar se foi um tiroteio, se foi algum outro episódio. A vítima tem um histórico, segundo familiares, que já foi apreendido quando menor. E há uns 2 meses também foi preso, mas foi liberado na audiência de custódia. Era usuário de entorpecentes e estaria dentro da ilha do Detran quando ocorreu o episódio com os policiais militares do BOP. Nós vamos coletar todas as informações, subsidiar o inquérito para ver se realmente procede essas informações. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Recém-nascida abandonada em banheiro de shopping tem alta de hospital. Notícia com o repórter Maicon Carvalho. Vitória. É assim que as mães e os funcionários do INIP passaram a chamar a bebê. Ela tem 3 quilos e 400 gramas e recebeu alta depois de quase 4 dias internada. No hospital, foi submetida a uma bateria de exames. A bebê foi deixada enrolada em um lençol no chão do banheiro feminino de um shopping, em Piedade, no sábado passado. Ela foi encontrada pela funcionária de uma loja que acionou a administração do estabelecimento e, posteriormente, o Conselho Tutelar. A Polícia Civil já recolheu as imagens das câmeras de segurança para identificar quem deixou a criança no local. Segundo o conselheiro tutelar de Jaboatão, Quitan Brasil, a menina está com a saúde em ótimas condições. O hospital disse que nenhuma normalidade, tudo tranquilo, entendeu? Disse que se alimenta muito bem, tudo tranquilo. Recebeu algumas doações de roupinha, estou ali com as roupinhas que ela recebeu, tudo tranquilo. Houve uma relação de proximidade das funcionárias com a bebê? Funcionárias e das próprias mães que estavam lá com os bebês. Também, tudo muito, foi maior a festa agora quando a gente. Festa porque ela estava saindo e tristeza porque para onde? Curiosidades. Todo mundo se sensibilizou com a situação. Muito sensibilizado, pessoal. Algum parente da bebê veio até o hospital? Até agora nenhuma informação de parentes. Ele conta que a bebê seguirá agora para uma instituição de acolhimento. Para uma instituição de acolhimento em Jaboatão. Ela fica lá até quando? Até o prazo que a justiça determinar. Ela fica sendo acompanhada, algum familiar
que for possivelmente identificado pode ter acesso à criança ou não? Vai ter primeiro que ver com o Poder Judiciário, com a Vara da Infância de Jaboatão. Michael Carvalho para o Bandeira 2. Jovem é morto a bala no bairro do Jiquiá. Ex-jogador de futebol assassinado a tiros em um bar na Bomba do Emetério. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O comerciante Aderaldo Santos Silva, com 40 anos, residente na rua Antônio Amaro, loteamento Lima Barreto 2, no Alto do Moura, em Caruaru, no agreste do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo no próprio estabelecimento, localizado na rua Riacho Tamboa, na estrada de Taquara, lá no Alto do Moura. Foram dois marginais que estavam em duas motocicletas, essas motos roubadas, uma delas foi abandonada e, como tinha rastreador, foi localizada pela polícia e apreendida. O corpo do comerciante Aderaldo Santos da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Luciano da Silva, de 44 anos de idade, este homem, ele estava armado com a faca peixeira em um carro roubado, reagiu com a polícia militar, trocou tiros e acabou baleado. Isso aconteceu na PR-90, na Praça Marechal Castelo Branco, em Limoeiro. Ele foi levado para o hospital regional local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Quer dizer, morreu durante um confronto com a polícia. Leonardo Pereira da Silva, de 30 anos, residente no sítio Mimosinho, em Garanhuns, no agreste do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo no sítio Braz, à margem da BR, em Garanhuns. Foram dois homens numa motocicleta prata que cometeram o crime e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML em Caruaru. Bruno Manuel da Silva estava voltando de uma pescaria numa motocicleta quando foi emboscado e assassinado a bala na rua Siqueira Campos, lá no sítio Cajuzinho, em Altinho. Crime praticado por um elemento desconhecido, cujos motivos também são ignorados. José Bahia da Silva, de 44 anos, residente na rua H, zona rural de Petrolina. Ele foi agredido a pauladas na zona rural de Petrolina por elementos desconhecidos, foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Um rapaz sem nenhuma identificação foi encontrado morto com disparos de arma de fogo na rua 17, pertinho da PR-42 e também pertinho do Senai, em um canavial de Pojuca. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Eric Wesley França da Silva, de 22 anos, residente na Agrovila 1, bloco 4, em Petrolina. Ele sofreu um acidente de motocicleta na zona rural, foi levado para o hospital local, removido aqui para Recife, para o HR, mas faleceu em consequência da gravidade dos ferimentos. O aposentado José Francisco da Silva, de 46 anos, residente no sítio Brejo, zona rural de Aliança. Ele viajava em uma carroça resgate tipo reboque que saltou de um veículo. Um acidente aconteceu na rua de acesso ao distrito Patinga, que fica em Aliança. Ele foi cuspido para fora do veículo, bateu a cabeça, ficou gravemente ferido, foi levado para o hospital local, em seguida removido aqui para Recife, para o HR, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Ligadinhos com a gente na Jornal Manuel Biratá, da Mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas, na rua Bulgari, no Morro da Conceição. Estão lá Ita Cabeleireiro, seu Lu da Barraca e Max do Mercadinho. Ita Cabeleireiro está lá ligado com a gente. Também no Morro MC Joyce, suas canções nos estabelecimentos comerciais. Seu Luiz Paulo do Alto do Sol Nascente, em Águas Compridas, está o tempo todo ligado com a gente aqui na Jornal. No bairro da Mangueira estão lá os irmãos Nilson Pereira, Nilma Pereira, e também
o motorista Fred, seu João Jorge Jadson dos produtos igual em Iguaraçu, Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados em Águas Compridas, Paulo de Tarso e toda a nova diretoria do Ceasa, inclusive o segurança Eziel, já voltou das férias, está ligado com a gente. O professor Rivaldo está lá em Abreu Lima e o pai dele é o seu Pedro Tempero, que está no bairro do Nobre em Paulista, Vanvan e Missiguela em Santo Amaro, Saulo Holanda em Olinda. No mercado público em Camaragibe estão lá Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo e Sandro do Miúdo, com a esposa Leiga, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. E no mercado público em Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Linha e os filhos professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. Joia da padaria Deus é Fiel, no conjunto habitacional abençoado por Deus, no bairro do Cordeiro. O motorista André Dias também está ligado com a gente na jornal em Camaragibe, e o taxista Walter, também Davi, Fátima Davi, estão no conjunto Praia do Janga. Zé Geraldo é bacamarteiro, ele trabalha na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas no Cabo. Também lá no Cabo, Alexandre e Chibata. Zeca Pedreiro, a noiva Ivanice e o vizinho, o operador de áudio aposentado Ivanildo Queiroz, na rua Topini 15, em Santo Amaro. O sargento Damásio, que mora em Taquitinga, está dodói, está internado no hospital da Polícia Militar, mas está com um radinho de pilha lá no hospital, ligado com a gente aqui na jornal. Luciene Maria da Silva, uma senhora de 40 anos, residente na rua Pastor Santana Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredida a golpes de faca peixeira na Avenida Doutor José Rufino, pertinho da estação BRT em Tecipió. Foi uma tentativa de feminicídio praticada pelo ex-companheiro dela, Josemir Cosmo Felipe, de 46 anos de idade, que foi preso e autuado em flagrante no DHPP. Luciene, com ferimentos nas costas, foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA dos Torrões. O mototaxista Valdeir Marques da Silva, de 29 anos, residente na Rua da Linha, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda. Ele trafegava de motocicleta e sofreu um atentado no córrego da Bondade, em Águas Compridas. 2 marginais que anunciaram um assalto roubaram a moto dele e também o celular dele. Ele, ferido, foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA da Tabajara, de onde foi seguida removido para o Miguel Arraes, em Paulista. O ex-presidiário por roubo e tráfico de drogas, Flávio Henrique da Silva Miranda, de 19 anos, residente na rua Prígio Alves, no bairro da Tabatinga, em Camaragibe. Ele foi baleado pertinho de uma barraca, a barraca da avó dele, lá mesmo na rua Prígio Alves. Foram 2 homens numa motocicleta. O Flávio foi atingido no bumbum, levado para a UPA da Caxangá e removido para o Hospital Getúlio Vargas. De acordo com informações, o irmão dele, que praticava roubos, foi morto há cerca de 3 meses e agora tentaram matar ele. O jovem Flávio Henrique da Silva Miranda foi socorrido no SEMEC de Camaragibe. Flávio Francisco do Nascimento Filho, jovem com 22 anos, residente na rua Santa Cecília, em Pojuca, foi agredido a bala na rua Cristóvão José da Silva, no bairro São Miguel, lá em Pojuca, por 2 homens desconhecidos. Atingido no braço, Flávio Francisco do Nascimento Filho foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA, lá mesmo em Pojuca. Paulo José dos Santos, de 53 anos de idade, residente na rua Capixaba, Ouro Preto, Olinda, foi agredido a facadas por um elemento desconhecido, levado para a UPA da Tabajara e depois removido para o Miguel Arraes, em Paulista. Igor José Gomes de Souza, de 25 anos, residente na Avenida Nacional, em Peixinhos, Olinda. Ele foi alvejado a bala na Avenida Costa Azevedo, em Peixinhos, por um tal de Vitinho. De acordo com informações, Igor seria ex-presidiário. Por sinal, ele usava a tornozeleira do sistema prisional. 2 elementos tiveram problemas lá no presídio, ele e o Vitinho, e de repente o Vitinho mandou meter bala nele. Aliás, o próprio Vitinho foi quem atirou nele. Igor José Gomes de Souza foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Tabajara. E agora, Vanildo, vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Dufes Santiago da Silva Neto está aniversariando. Ele é filho do comissário Dufes Santiago, lotado no DENARC. Haverá a festa, almoço especial,
amanhã durante o Jogo do Brasil com toda a família, e será na rua Malacó, no Alto Santa Isabel, com a presença da avó do Duf, do aniversariante Xuxa, e também um amigo da família, o comissário Natanael Cunha. Cessa, presidente das Viúvas de Santo Amaro, está aniversariando. Ela é esposa de Rivaldo, ex-jogador do Santa Cruz. A família mora na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, e haverá uma festa lá. Vão interditar a rua lá para a festa dela, da Cessa, com a presença do vizinho, os vizinhos Paizinho, comissário, o delegado Paizinho, também Bibia e Tião, ex-jogador de futebol. José César Pete de Belo, mora na Avenida Norte, em Casa Amarela, está completando hoje 72 anos de idade. Ele é muito amigo e também compadre do Sargento Nery, que mora no loteamento Conceição, em Pau Amarelo Paulista. Regis do Largo Dom Luiz, em Casa Amarela, também está aniversariando. É ali bem na subidinha do Morro da Conceição. E agora, os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Estão aniversariando o Tenente Coronel Euresto Souza de Araújo, o Sargento Arnaldo Campelo Bandeira, a pensionista Maria da Conceição do Rego Silva e a funcionária Flávia Maria da Silva. Lineker Leandro do Nascimento, de 34 anos, e Delberto Coelho da Costa e Jadiana Ferreira de Abreu, 34 anos, foram agredidos a faca peixeira na rua 6, no Curado 4, Jaboatão dos Guararapes, por um elemento desconhecido, e os 6 foram levados para o hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O elemento Douglas dos Santos Silva, de 27 anos de idade, que estava em liberdade condicional, ele havia quebrado a tornozeleira do sistema prisional, isso mesmo, danificou o portão da casa da mãe dele na Travessa Serra Branca, bairro Magana, em Garanhuns, e ainda teria tentado agredir a própria genitora. Ele entrou em cana, foi preso e autuado em flagrante na delegacia local. José Gabriel Silva Gama, de 4 anos, um menino autista, morreu afogado ao cair em uma cisterna na própria residência, no loteamento Carlos Bezerra, em São Caetano, no agreste do estado, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto a bala no bairro do Jequiá. Jefferson Rodrigues de Araújo, de 26 anos, residente na rua Jaguarana, no bairro do Jequiá. Ele foi alvejado a bala pertinho da residência dele por elementos desconhecidos, sendo levado para a UPA dos Torrões, mas já chegou sem vida. De acordo com informações, ele havia deixado há cerca de 15 anos o presídio por tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Ex-jogador de futebol assassinado a tiros em um bar na Bumba Demetério. José Divaldo Nascimento, ex-jogador de futebol, ex-esporte, ex-Santa Cruz, era conhecido como Vadinho, e foi afastado do futebol dos campos por causa de um acidente de moto na época de 90. Ele estava ontem por volta das 5h30 da tarde em um bar pertinho do Clube Abanadores da Bomba do Metério, quando 2 elementos se aproximaram dele numa motocicleta e meteram bala nele. O ex-jogador Vadinho, José Divaldo Nascimento, morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia ainda não tem nenhuma linha de investigação para o caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.